As reuniões do Banco Master com o governo federal e autoridades dos três poderes desenham um mapa de influência que desafia a transparência pública atual. Investigações recentes revelam que o banqueiro Daniel Vorcaro operou uma ponte invisível entre a Faria Lima e os gabinetes mais protegidos de Brasília. Em 4 de dezembro de 2024, ocorreu um dos encontros mais polêmicos e silenciosos dentro do Palácio do Planalto. Daniel Vorcaro entrou no palácio acompanhado do ex-ministro Guido Mantega, mas o nome do banqueiro não constava na agenda oficial do governo federal. Eles foram recebidos pelo chefe de gabinete pessoal de Lula, conhecido como Marcola, em uma audiência que parecia ser apenas burocrática e protocolar. Ao final desse encontro, Vorcaro e Mantega pediram para falar diretamente com o presidente Lula, que aceitou recebê-los em seu gabinete de trabalho. A reunião secreta contou com a presença dos ministros Rui Costa e Alexandre Silveira, além do então diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo. Mensagens vazadas indicam que Vorcaro avaliou o encontro como ótimo, referindo-se a Galípolo como o futuro presidente do Banco Central do Brasil naquela época. Galípolo, que assumiu a presidência da autarquia em janeiro de 2025, teria participado da conversa sem o conhecimento de Campos Neto. Desde 2018, o Banco Master realizou 65 reuniões oficiais com a cúpula do Banco Central para tratar de temas regulatórios. Surpreendentemente, 41 dessas reuniões ocorreram apenas em 2025, já sob a nova gestão de Gabriel Galípolo na autarquia. A frequência desses encontros sugere uma proximidade incomum para uma instituição financeira que enfrentava graves suspeitas de fraude e irregularidades contábeis no mercado. Enquanto as reuniões oficiais eram registradas, encontros informais aconteciam em uma mansão de 36 milhões de reais comprada por Vorcaro no Lago Paranoá. O imóvel tornou-se o centro nervoso do lobby em Brasília, recebendo parlamentares e ministros para jantares regados a vinhos caros e segredos de Estado. A agenda de contatos de Vorcaro, extraída pela Polícia Federal, revelou números privados de ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo Alexandre de Moraes e Toffoli. Mensagens trocadas mostram que o banqueiro manteve diálogo direto com Alexandre de Moraes, inclusive na data de sua primeira prisão pela Polícia Federal Brasileira. O lobby do Master também atingiu o governo do Rio de Janeiro, onde Cláudio Castro ignorou alertas do Tribunal de Contas para investir fundos. R$1 bilhão de recursos da Previdência dos servidores fluminenses foi injetado no Banco Master, mesmo sob fortes indicações contrárias de especialistas técnicos. Encontros com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também foram documentados, visando a venda do Banco Master para o BRB por valores bilionários. A Operação Compliance Zero revelou que essas reuniões não serviam apenas para negócios, mas para articular blindagem jurídica e política contra as investigações criminais. Vorcaro tentou usar sua rede de influência para paralisar inquéritos no Supremo Tribunal Federal, contando com a relatoria inicial do ministro Dias Toffoli. A troca de mensagens frequente com a cúpula do Congresso Nacional, incluindo Arthur Lira, demonstra a profundidade da infiltração do banco no poder legislativo. Muitos parlamentares negaram relações próximas, mas os registros de encontros institucionais e jantares privados em Brasília contradizem as versões oficiais dadas à imprensa. O financiamento de campanhas eleitorais foi o combustível que abriu as portas dos gabinetes, transformando o Banco Master em um player político de elite. A estratégia consistia em cercar as autoridades que possuem o poder de regular, fiscalizar
ou julgar as atividades financeiras e contábeis da instituição. Reuniões com o ministro Silvio Costa Filho indicam o interesse do banco em expandir suas operações para setores de infraestrutura, portos e também aeroportos. A complexidade dessas relações expõe o risco sistêmico que ocorre quando o capital financeiro sequestra as agendas públicas em benefício de interesses privados obscuros. Daniel Vorcaro assinou recentemente um acordo de confidencialidade com a Polícia Federal, sinalizando o início de uma delação premiada que poderá abalar Brasília. A verdade sobre o que foi discutido nessas reuniões secretas começará a aparecer, revelando o preço da influência vendida nos corredores escuros do poder. O Banco Central tenta agora justificar a explosão de reuniões com o Master, alegando que os encontros tinham caráter estritamente técnico e institucional de rotina. Mas o mercado financeiro e a opinião pública observam com ceticismo, questionando se o regulador não foi seduzido pela agressividade e ousadia do banqueiro. As notas oficiais do governo Lula sobre o encontro fora da agenda afirmam que o presidente apenas ouviu relatos operacionais sem interferir tecnicamente. No entanto, o sigilo decretado sobre o inquérito e as decisões controversas do judiciário aumentam a percepção de que houve uma blindagem coordenada e eficaz. O caso Master é o maior teste de integridade para as instituições brasileiras nesta década, desafiando a autonomia do Banco Central e do Supremo. A rede de laranjas e empresas de fachada, descrita anteriormente, era protegida por esses laços políticos tecidos em reuniões que nunca deveriam ter ocorrido. Cada aperto de mão em Brasília tinha um custo bilionário que era transferido silenciosamente para a conta dos contribuintes e servidores públicos do país. A queda de Vorcaro, em março de 2026, marca o fim de uma era de impunidade baseada em agendas secretas. Resta saber quantas autoridades serão arrastadas pelo turbilhão de revelações que prometem redesenhar o cenário político e financeiro do Brasil para os próximos anos. O Banco Master tornou-se o exemplo perfeito de como a promiscuidade entre o público e o privado pode corroer a solidez das instituições nacionais. A vigilância sobre as agendas de autoridades é a única forma de evitar que o sistema financeiro seja usado como ferramenta de corrupção sistêmica. Acompanhe os desdobramentos da Operação Compliance Zero, pois as reuniões secretas foram apenas o começo de um esquema que quase quebrou o Brasil financeiramente. O poder oculto está sendo exposto e a luz da justiça agora brilha sobre as sombras que habitavam o Lago Paranoá e o Planalto Central. A democracia exige transparência e o caso Master prova que segredos entre banqueiros e governantes costumam custar muito caro para o povo brasileiro honesto.